Mitos que cruzam os céus em segredo, criaturas lendárias escondidas nas sombras ou fenômenos estranhos que desafiam a lógica. Olá! A cada instante algo ainda mais assustador é capturado. Não acenda a luz. Você vai me atacar? Talvez. Ou talvez não. Então venha conosco e testemunhe eventos e encontros que desafiam qualquer explicação. Veja este vídeo, gravado em Kansas, nos Estados Unidos. Ele mostra algo tão estranho que parece impossível ser real. A câmera capturou uma figura sobrevoando uma floresta. Ela tinha asas enormes e um corpo que lembrava o de um humano. Era possível identificar claramente a cabeça, o torso, os braços e os pés, enquanto a criatura se movia, como se procurasse algo ou alguém. Alguns acreditam que poderia ser um críptido, uma criatura misteriosa que a ciência ainda não explicou. Outros sugeriram que fosse um drone experimental, um anjo de lendas antigas, ou até mesmo um alienígena explorando a área. No entanto, ninguém sabe ao certo o que foi visto. O último lamento: um grupo de amigos decidiu explorar uma antiga igreja abandonada. Após algum tempo, todos saíram entediados, exceto um deles, que resolveu voltar sozinho, apenas com sua câmera e uma lanterna. Nos corredores escuros, ele avistou uma figura, uma freira vestida de branco, sentada e chorando. Assustado, ele fugiu, mas dias depois, o jovem faleceu tragicamente. Coincidência? Ou algo mais sinistro? Parece que a igreja teve a última palavra. Are you going to kill me? No! I mean, yes. A boneca que rouba vozes. Alguém encontrou uma boneca peculiar em um brechó, acreditando ser apenas um item antigo e inofensivo. Porém, quando a noite chegou, a boneca começou a falar. Desesperado, a pessoa perguntou como aquilo era possível e a resposta foi aterrorizante. Eu não tenho caixa de voz, precisei pegar emprestada. Roubei de alguém. Descobriu-se que a boneca não apenas falava, mas roubava a voz de seus donos. Aqueles que cruzavam seu caminho nunca eram vistos novamente. Quantas vozes ela já tirou? Ninguém sabe. Você teria coragem de manter algo assim na sua casa? O aviso da bruxa. No Oriente Médio, um homem curioso decidiu investigar os rumores sobre uma bruxa que vivia nas montanhas. Munido apenas de sua câmera, ele foi até o local. O que encontrou foi aterrorizante. Uma mulher envolta em um manto preto, com olhos fixos nele. Encorajado pela curiosidade, ele perguntou quem ela era. A resposta veio na forma de um grito assustador e uma advertência: saia daqui! Os moradores locais juram que ela é a famosa bruxa das montanhas, conhecida por punir severamente quem a desafia. Você teria coragem de enfrentá-la? A criatura de Petrolina. No interior do Brasil, moradores encontraram um ser estranho no meio da estrada. Ele tinha o corpo coberto de pelos grossos e desgrenhados, mas o que mais chamava a atenção era o maxilar. Dentes pontudos formavam um sorriso macabro. Parecia algo antigo, quase sobrenatural, como se uma lenda tivesse ganhado vida apenas para encontrar um fim trágico. Isso não é um cachorro, comentou um dos presentes. Seria um homem-cão, uma mutação genética, ou algo que a ciência ainda não conhece. O enigma permanece. O túnel sinistro. Um homem decidiu explorar um túnel de drenagem, mas tudo deu terrivelmente errado. Conforme ele avançava, olhos brilhantes surgiram na escuridão, observando cada passo. Não era apenas um par de olhos, mas vários. Assustado, ele tentou voltar, mas percebeu que estava cercado. A voz dele, tremendo de medo, chamou por socorro. Então, a filmagem foi interrompida de repente. Dias depois, sua câmera foi encontrada levada pela correnteza, mas ele nunca mais foi visto. O que havia lá? Criaturas, espíritos? Talvez certos lugares devam permanecer intocados. Ataque na sombra. Imagine caminhar tranquilamente por um corredor e de repente algo invisível te derrubar no chão. Foi exatamente o que aconteceu com este homem, e tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. O vídeo é assustador. Uma figura sombria e indefinida aparece, agarra sua perna e o arrasta como se ele não tivesse peso. Antes que pudesse reagir, a sombra desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ele se levantou, correu e nunca mais olhou para trás. Um fantasma? Um demônio? Seja o que for, talvez seja melhor evitar esse corredor. Figura reptiliana. Um vídeo peculiar tomou conta das redes sociais, mostrando uma figura humanoide com um rosto que parecia humano, mas com traços estranhos e quase reptilianos. A aparência bizarra gerou um frenesi de teorias. Seria um alienígena
alienígena, um djinn, um demônio ou apenas uma pessoa com modificações corporais extremas tentando chamar atenção? Outros acreditam que poderia ser algo mais misterioso, como um críptido ou uma entidade sobrenatural. O que quer que seja, sua imagem é difícil de apagar da memória. A mulher no arbusto. Em 2023, um homem sentado perto de sua janela viu algo estranho. Uma mulher idosa parada entre os arbustos do lado de fora. Ele pensou que talvez estivesse perdida, mas logo percebeu algo inquietante. Ela estava completamente imóvel, com os olhos fixos nele, como se enxergasse diretamente sua alma. Quem era ela? Um espírito? Uma maldição? Não há respostas, apenas arrepios. A serpente com chifres. Um trabalhador próximo a um sistema de esgoto fez uma descoberta de outro mundo. Uma criatura que parecia uma cobra, mas com chifres e orelhas que a tornavam diferente de tudo já visto. O vídeo rapidamente viralizou, dividindo opiniões. Uns acreditavam ser uma peça de arte elaborada, enquanto outros estavam certos de que era uma criatura mítica. Em um mundo cheio de mistérios, quem pode afirmar o que é verdade? A criatura magra. Na Sibéria, um fazendeiro decidiu investigar por que seus animais estavam desaparecendo. Ele instalou uma câmera e, ao revisar as imagens, viu algo aterrorizante. Uma criatura magra como uma múmia, com um rosto frio e inexpressivo. Enquanto alguns achavam que era o lendário Rake, outros acreditavam ser uma farsa bem elaborada. O mistério, no entanto, permanece, salva por algo sobrenatural. Uma jovem atravessava a rua sem perceber o perigo iminente. Um carro passou raspando, mas o segundo estava a toda velocidade e parecia impossível evitar o impacto. Quando tudo parecia perdido, uma luz misteriosa surgiu do nada, a ergueu e a colocou em segurança. Em seguida, desapareceu. Todos ficaram atônitos. Foi um milagre? Um espírito protetor? A resposta continua um mistério. A figura do deserto. No deserto de Portugal, uma figura incomum foi avistada. As imagens mostram um ser humanoide andando lentamente pela areia, mas ao desaparecer atrás de um arbusto, nunca mais foi visto. Alguns dizem que poderia ser o chupa-cabra, famoso em lendas da América Latina. Mas o que realmente era? Objeto flutuante. Um vídeo mostrou um objeto branco pairando no céu azul. No início parecia um balão, mas o movimento independente deixou todos intrigados. Enquanto alguns acreditavam ser algo natural, outros estavam certos de que se tratava de um OVNI. O que você acha? Luzes no céu. Em dezembro de 2023, uma luz brilhante iluminou os céus da China, transformando-se em um fenômeno semelhante a uma medusa. Especialistas explicaram como um efeito atmosférico, mas a cena enigmática deixou muitos sem palavras. Clarões no deserto. Um fotógrafo no deserto do Kalahari capturou duas luzes brilhantes atravessando as nuvens, criando um espetáculo surreal. Enquanto cientistas ofereciam explicações lógicas, o evento deixou um mistério no ar. O OVNI do oceano, um oficial da Marinha, presenciou algo incrível, uma enorme nave emergindo do fundo do mar e subindo aos céus antes de desaparecer. Seria uma evidência de alienígenas operando nas profundezas do oceano? A criatura do pântano. Em uma floresta da América do Sul, pesquisadores encontraram uma criatura peculiar, com orelhas pontudas e sem pelos. Parecia algo de outra era. Alguns acreditavam que era apenas um urso com alguma condição, mas sua aparência intrigante deixou todos desconcertados. Besta sombria. Se você não acredita muito em coisas sobrenaturais, esse vídeo pode mudar sua opinião. Em 2022, uma câmera de segurança instalada em um carro capturou algo assustador. Tudo parecia normal, até que uma enorme garra apareceu sobre o capô, seguida por uma figura sombria com olhos brilhantes e um manto. Alguns acharam que poderia ser apenas uma pessoa, mas como explicar aqueles olhos luminosos e os movimentos incomuns? Definitivamente não era algo comum. Cão fantasma. Um homem de 38 anos na Austrália teve sua rotina noturna interrompida ao checar as imagens da câmera de segurança de sua casa. Ele viu seu cachorro brincando no quintal, mas percebeu algo estranho. Havia outro cão, pálido e translúcido, correndo junto. Intrigado, ele saiu para verificar, mas o animal misterioso desapareceu. Alguns acreditam que poderia ser o espírito de um cachorro que viveu no local, aproveitando um último momento de alegria. A strange sighting is baffling
baffling Hill Country Village residents tonight. I've seen, and it's a big cat, but I've just never seen one like it. And I looked out into the yard, and I looked right here, and I saw this animal. I thought, what is that? Because I was here and it was crossing the street from that empty lot into that house. The animal, some bones had been left behind from something that it ate right over in that corner again. The woman who lives here wants to know. Nas montanhas Apalaches, duas figuras humanoides assustadoramente magras foram flagradas rastejando pelo chão. Em um dos registros, uma delas segurava algo que parecia ser humano preso entre os dentes. Na foto seguinte, ambas se moviam rapidamente, como se tivessem percebido a câmera da trilha. O modo como essas entidades se movem é inquietante, quase antinatural. Alguns acreditam que são skinwalkers, criaturas conhecidas por sua habilidade de mudar de forma, vestindo a pele de humanos e animais. Outros especulam que podem ser um tipo desconhecido de criptídeo ou algo ainda mais enigmático. E não para por aí. Tarde da noite, um grupo de trabalhadores explorava um antigo palácio quando se deparou com algo que jamais poderia imaginar. No escuro, sombras se moviam furtivamente. Quando olharam com mais atenção, viram criaturas espreitando nas paredes, empoleiradas como sapos, mas com corpos estranhamente humanos. A visão já era surreal, mas a maior surpresa veio logo depois. Essas coisas não tinham cabeça. Horrorizados, os homens assistiram os seres saltarem de um lado da parede para o outro com uma facilidade perturbadora. Assim que chegaram ao solo, começaram a pular como sapos. Mas como algo sem cabeça poderia estar vivo? Chicago também tem seus próprios mistérios. Em uma noite enevoada, um grupo de amigos caminhava pelas ruas quando se deparou com uma aparição inquietante. Uma figura alta, envolta em um pano branco, movia-se de maneira estranha, como se não soubesse exatamente como andar sobre duas pernas. O silêncio tomou conta da rua enquanto todos paravam para encarar a cena, seus olhos carregando uma mistura de curiosidade e medo. Antes que pudessem reagir, a criatura pareceu perceber a tensão ao seu redor e, de repente, se virou, desaparecendo rapidamente em um beco escuro. Um extraterrestre? Um fantasma? Ou um ser criptídeo nunca antes registrado? E então, chegamos ao Arizona, onde um grupo de caminhantes fez um achado arrepiante no coração da floresta densa. Eles estavam explorando a trilha quando, de repente, se viram cara a cara com algo que não deveria existir. A criatura era de pele acinzentada, andava de forma desajeitada e possuía um rosto desproporcionalmente grande, com traços distorcidos e dentes humanos expostos em uma expressão bizarra. Seus olhos, um com manchas vermelhas e brancas, estavam fixos nos caminhantes. Mas o que mais chamava a atenção era seu braço, de formato estranho, e as narinas incomuns. 2 dos caminhantes estavam convencidos de que era um skinwalker. No entanto, ao invés de atacar, o ser apenas inclinou a cabeça, como se tentasse compreender quem eram aqueles visitantes. Sabendo que tinham encontrado algo extraordinário, os caminhantes rapidamente tiraram fotos e gravaram vídeos. O que era aquela criatura? Seja qual for a explicação, a descoberta se espalhou como fogo em mato seco, alimentando ainda mais os mistérios que cercam os cantos mais sombrios do nosso mundo. Na vastidão do Texas, em uma noite de céu limpo, um grupo de amigos saiu para uma caminhada despreocupada, até que um brilho estranho à distância chamou sua atenção. Movidos pela curiosidade, decidiram investigar. À medida que se aproximavam, o que pensavam ser uma pessoa revelou-se algo muito mais bizarro. Uma criatura humanoide de olhos brilhantes, orelhas longas e afiadas e um corpo desproporcional. Tronco robusto, mas braços e pernas finos como gravetos. A criatura estava sentada próxima a uma escadaria, completamente imóvel. Então, como se tivesse notado os amigos naquele instante, ergueu-se lentamente
e começou a caminhar na direção deles. Um arrepio percorreu a espinha de cada um. Congelados, incapazes de reagir, assistiram enquanto o ser continuava sua aproximação. Mas, antes que pudessem decidir entre fugir ou registrar melhor a aparição, a criatura parou. Os observou atentamente por alguns segundos e sumiu na escuridão. Nos dias seguintes, os amigos compartilharam fotos e vídeos do encontro. Rapidamente, o material viralizou, mas, tão misteriosamente quanto o próprio criptídeo, os registros começaram a desaparecer da internet. Se você é fã do sobrenatural, provavelmente já ouviu falar da floresta La Isla de las Muñecas, no Novo México. Um local assombrado, conhecido por suas macabras bonecas penduradas em árvores. Mas, naquela noite, um grupo de aventureiros encontrou algo ainda mais estranho. Com lanternas em mãos, caminhavam pela floresta densa quando, de repente, os feixes de luz iluminaram uma silhueta bizarra à espreita entre as sombras. A criatura era pálida, movia-se como um criptídeo e, o mais estranho de tudo, parecia estar usando uma máscara com chifres. Assim que as luzes o atingiram em cheio, o ser reagiu. Em um instante, disparou em direção ao grupo. O pânico tomou conta. A filmagem capturou apenas um borrão frenético de movimentos e gritos abafados. Depois disso, o vídeo se tornou uma incógnita, assim como o destino daqueles que o gravaram. Nas profundezas de uma caverna inexplorada no México, arqueólogos estavam ocupados catalogando artefatos antigos quando um deles parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram ao avistar algo impossível. Uma figura colossal, parada no centro da caverna, observando-os. O silêncio tomou conta do grupo. Por alguns segundos angustiantes, os arqueólogos e o gigante trocaram olhares. A tensão era palpável. Então, como se a presença humana não fosse novidade para ele, o ser simplesmente se virou e continuou sua rotina, como se habitasse aquele lugar há séculos. O ambiente ao redor reforçava ainda mais o mistério. Sabendo que haviam acabado de presenciar algo extraordinário, os pesquisadores documentaram tudo com o máximo de cuidado. Afinal, aquela descoberta poderia mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Em uma noite escura nos arredores de Santa Cruz do Carabe, Brasil, um casal caminhava tranquilamente quando percebeu algo inquietante se movendo entre as árvores. A figura era escura, furtiva e parecia totalmente absorta em suas próprias ações. Inicialmente hesitantes, os dois tentaram se convencer de que era apenas um animal, mas a curiosidade logo venceu o medo, e eles se aproximaram para ver melhor. Foi então que testemunharam algo que jamais poderiam explicar. Uma criatura indescritível, diferente de qualquer coisa que já haviam visto antes. Esses vídeos desafiam toda lógica, e a verdade é que, por mais que tentemos explicar, algumas coisas simplesmente não fazem sentido. Mas agora eu quero saber de você. O que acha que está acontecendo aqui? Deixe sua teoria nos comentários. Se você curtiu esse mergulho no desconhecido, já sabe, deixe o like para ajudar o canal e se inscreva para mais mistérios que desafiam a realidade. E lembre-se, algumas perguntas não têm resposta, mas isso não significa que não devamos perguntar. Até a próxima!